Olá, bom dia a todos. Estamos chegando nesta terça-feira, 28/7/2020, com mais um programa espírita, Construindo Pontes para a Eternidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, na apresentação desse que vos fala, Delson Soares, hoje contando com mais uma participação especial do Hugo Laércio e os nossos convidados especial, Armando e Angélica, lá do Centro Espírita, lá de Maria, que nos auxiliarão hoje na condução deste programa. Desde já agradecendo a Deus, a Jesus, pelas oportunidades que nos dá nessa manhã de estarmos juntos para mais um programa. E aí, nós pedindo a você a sua colaboração, que nos ouve pela web rádio, que nos ouve pelo Facebook, para que nos auxilie na condução desse programa, auxiliar nesta manhã. Como todos nós sabemos, todos os nossos projetos de trabalho são feitos iniciais com uma prece pedindo as rogativas do Mestre Jesus, da espiritualidade, para que possamos nos abençoar na condução de todos os nossos trabalhos. Nós iniciamos com esse pedido que é feito através de uma prece. Nós vamos aqui estar lendo uma pequena passagem do livro Vinhas de Luz, e em seguida pedir o Hugo para fazer a preparação, para dar andamentos aí à programação. Então, a nossa mensagem hoje vem do item 2 do livro, do capítulo 2, que diz assim: Vê como vives. É chamado, e chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas, e disse-lhes: negociais até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem construir excessivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalho espiritual na Terra. O comerciante está em negócio de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócio de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócio de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócio de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem, um dia, a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai, encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que, por algum tempo, te forem confiados no mundo. Então, esta é uma linda mensagem para a nossa reflexão dessa manhã, em que cada um de nós temos nosso propósito, temos nossos compromissos, né, aqui na caminhada, e que queiramos Deus que venhamos a não falhar, né, nessa proposta de servir, de amar, e principalmente
de abrir os caminhos para que também outros irmãos possam caminhar conosco. Então, assim, meditando sobre essa mensagem, eu já vou convidando o Hugo para que ele possa fazer a prece inicial do nosso programa, para depois já passar a palavra para os nossos amigos que estão participando conosco hoje. Bom dia, Hugo. A palavra está com você. Bom dia a todos. Que possamos refletir sobre essa mensagem, lembrando que cada um de nós é útil, né, e pode contribuir na evolução pessoal e na evolução coletiva que todos nós, né, estamos buscando como sociedade, como humanidade, para que possamos contribuir dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, com o progresso geral da humanidade, em busca desse amor fraternal. E assim, todos aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos, podem se acalmar, nesse momento sintonizando com todas as forças espirituais, com todos os companheiros de bem que buscam contribuir com a transformação moral da humanidade, com todos os espíritos, todos os mentores, todos os companheiros espirituais que estão ao nosso redor, buscando alavancar o progresso da humanidade. E com toda essa sintonia, vamos elevando o nosso pensamento até a Mãezinha de Nazaré, que nos envolve em seu manto azul celeste. Ela que viu seu filho sendo morto, crucificado, e que ainda assim tirou de todo o sofrimento a capacidade de amor infinito, a capacidade de abraçar a todos aqueles que estão sofrendo, que estão chorando, que estão gemendo. Que ela possa nos envolver em seu manto azul celeste, nos dando muita paz e muita tranquilidade, nos ajudando a passar pelos desafios da vida. E assim, vamos rogando a Mãezinha amada que nos eleve o pensamento até o seu Filho amado, Mestre Jesus Cristo. Ele, que é farol de luz a nos iluminar na nossa existência terrena, que nos guia e nos orienta, nos mostrando os caminhos a serem trilhados para a nossa transformação, para a nossa evolução. Que possamos ter a força, a fé, a paciência para trilhar esses caminhos, o caminho da porta estreita, o caminho das renúncias, o caminho da resignação, que cada um de nós possa ter a capacidade, a boa vontade de trabalharmos e trilhar esse caminho que Jesus Cristo abriu com tanta dificuldade, com tanta renúncia, para que possamos evoluir como almas imortais que somos. E assim, vamos rogando ao Mestre que nos eleve o pensamento ao Pai Criador da vida. E ao Pai, causa primária de todas as coisas, fonte eterna de toda sabedoria, de toda organização, que possamos somente louvar e agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, por estarmos neste momento encarnados, trabalhando por nossa evolução, trabalhando para nos transformarmos em espíritos melhores. Que possamos agradecer e louvá-lo com a prece que o seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos pedindo licença a toda a espiritualidade, a todos os companheiros que nos acompanham, para que possamos ter uma manhã de muito aprendizado, de ótimos debates, que nos traga mais informações, para que possamos utilizar no nosso dia a dia, buscando a nossa evolução maior, mas que seja feita sempre a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, meu filho, pela essa preparação, e hoje é com muita alegria que estamos recebendo aqui no programa Construindo Pontes para a Eternidade o casal querido, né, Armando e Angélica, eles que vêm lá do Centro Espírita Lar de Maria, no bairro da Ponte Rasa, aqui em São Paulo, e vamos trazer aí a sua participação
dando um bom dia mais que especial para esse querido casal. Bom dia, Armando, bom dia, Angélica, sejam bem-vindos ao programa, sejam bem-vindos a mais essa oportunidade de nos auxiliar na condução desse programa. Abra o microfone, isso. Essa manhã, para que possamos ter para que possamos ter esse dia unidos aqui em nome do nosso esse peregrino que passou aqui pela terra, nos ensinando, nos abençoando e nos fortalecendo. Bom dia, Delson. Bom dia, Hugo. Bom dia a todos que estão ouvindo. Eu agradeço imensamente, nós agradecemos pelo convite e que a nossa manhã seja plena de conhecimento, né, de troca de carinho. Muito bem, queridos. Como bem sabemos, vocês são fundadores, né, da Casa Espírita aí, do Lar de Maria. Eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação dos trabalhos da casa de vocês, antes de a gente iniciar aqui no item do Evangelho. Vocês falassem um pouco sobre o andamento dos trabalhos, sobre a casa em si. Nós sabemos que em tempos de pandemia a casa fisicamente está fechada, mas os trabalhos continuam. Eu gostaria que vocês falassem um pouco desse trabalho de vocês aí. Eu que conheço a casa, que já estive aí 2 vezes com vocês, sei dessa recepção, desse carinho que a casa tem para com todos, mas também sei do trabalho que a casa oferece, que a casa está fazendo em prol dos irmãos. Então, eu gostaria que vocês dois participassem, falando um pouco, antes da gente começar a entrar na questão do Evangelho, um pouco sobre esse trabalho que a casa que sempre ofereceu e que está oferecendo nesse tempo de pandemia. Ok. Da Ponte Rasa, Zona Leste, né? O Lar de Maria, ele é recente, né? 3 anos, é uma criança ainda que está se desenvolvendo, mas a gente está com muitos trabalhos lá, e graças a Deus está dando tudo muito certo. Extras e passes fechados, né? Mas nós temos os nossos trabalhos de assistencialismo. Então, nós temos o trabalho, a caravana do Lar de Maria, onde nós levamos lanches, leite, roupas, né? Tudo para os nossos irmãos. Então, inclusive, esse domingo passado, a gente, né, de carinho também para esses irmãos. Nós temos um projeto na casa, um projeto que se chama Pedaço. A gente não só entrega a cesta básica, a gente dá orientações, educação de filhos, servimos um café, mas também, devido a essa questão toda da pandemia, nós estamos entregando as cestas básicas e, por hora, nós estamos fazendo as palestras, né? Mas não deixamos de assisti-las, às vezes com alguma dificuldade que elas venham ter. E nós abrimos recentemente um outro trabalho, muito gostoso também, é o almoço fraterno. Nós fazemos marmitex, toda almoço, então é assim, entre a paz, o espiritismo, curso mediúnico, às quintas-feiras, e estamos caminhando, né? Estamos indo lá, e é um ponto de luz na nossa vida, né? O Lar de Maria. Graças a Deus, assim, você conhece também, você sabe como que é, né, Delson? Você, sua esposa que já esteve lá, é um trabalho que a gente está indo e estamos tendo muito apoio de muitas pessoas. Olha, o trabalho, né, permitido reabrir novamente, né, é de segunda-feira, às 8 horas da noite, e de quarta-feira, também, às 8 horas da noite. Na sexta-feira de cada mês, para os nossos irmãos, e também a última
última quarta-feira do mês também, nós temos o trabalho de higienização dos lares. E tem isso, né? Por a estrutura da casa, né? A gente estamos, assim, bem empenhados, né? Em ajudar os nossos irmãos, né? Tanto nós, como também todos os assistidos que adentrarem ao Lar de Maria. É um prazer enorme, né? Podermos estar, um abraço, um carinho, uma atenção, toda ajuda é bem-vinda. Muito bem, Armando, concordo plenamente com a sua fala, com a fala da Angélica, quando disse toda ajuda é bem-vinda. Nós sabemos que não fazemos nada sozinhos, né? Nós precisamos dessa contribuição dos irmãos, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo dificuldades maiores, né? Muitos irmãos perderam os empregos, muitos irmãos necessitam dessa mão amiga, desse ato de caridade para com a sua subsistência, né? Para a sua alimentação, e isso é bem-vindo aos centros espíritas. Então, os centros espíritas, eles estão, como bem disse você, estão com as portas fechadas fisicamente, mas estão recebendo as doações, mas estão recebendo essa ajuda para chegar até esses irmãos essa fonte de ajuda, não é isso? Então, e aqui também eu gostaria de convidar você para falar um pouquinho. A semana passada nós trouxemos um centro espírita lá do interior da Bahia, lá de Caculé, onde estava fazendo 63 anos. Hoje nós estamos trazendo você, a sua esposa, esse lindo casal, como centro espírita de apenas 3 anos. Mas veja a importância tão necessária que nós temos, né? Aí diz Jesus que os últimos também serão os primeiros. Então, vocês com 3 anos já têm esse trabalho ativamente em serviço do próximo. E você, Armando, e a sua esposa, falasse um pouquinho para a gente como surgiu a ideia da abertura do centro. De quem foi a ideia, como surgiu, como foi a primeira proposta. Fique à vontade, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Nós gostaríamos até para incentivar outras pessoas, que nós precisamos, né, de pessoas incentivadoras que venham também abrir essas novas portas para auxiliar aos irmãos. Então, fica aí a minha pergunta. Se vocês gostariam de falar como surgiu a proposta de abrir a casa, como surgiu os primeiros andamentos aí. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, né? Mas se vocês ligaram o microfone, vocês passarem para mim, passar para nós, para os nossos ouvintes, Tudo bem. até para incentivar outras pessoas. A proposta. Nesse moramos Fernando e Carolina. E depois a gente então mudou de lá, saiu de lá, daquela casa. Vou falar. Lá no centro, naquela casa, né, onde acontece todos os trabalhos, nós, já marido, meus filhos, Fernando e Carolina. E a gente, então, resolveu se mudar de lá, né, por questões mesmo de ajudar a escola, enfim, trabalho, e a gente saiu de lá, depois de 22 anos. Então, a casa ficou vazia, e a gente pensou, vamos vendê-la, né, uns 3, 4 anos, né, Armando, por aí, para a gente vender, e nada. As pessoas iam lá, gostavam, marcavam, não apareciam. As pessoas gostavam, iam lá, e acontecia tudo, mas não dava em nada, né? E a gente ficou, então, o que vai fazer? E essa casa, fechada, indo, passando o tempo, passando os anos, né? Até que um dia, o Armando, assim, teve uma inspiração, né? E falou assim, olha, e se nós abríssemos uma casa espírita lá? Para mim, de impacto, assim, foi, né, eu falei, eu fiquei receosa, eu falei assim, eu não sei como é que é, mas, só que nesse mesmo instante, o meu filho teve também um sonho, não é coincidência não existe dentro da doutrina, né? A gente uma inspiração para que a gente faça algo, já que a gente não consegue vender ali. E foi assim que a gente começou a pensar. Pensamos nisso, refletimos aqui em casa, conversamos e resolvemos chamar um grupo de amigos, né? Que estavam mais próximos de nós, que a gente tinha
mais contato, que a gente já tinha trabalhado em outra casa espírita, e foi assim, fomos tirando de tudo ali, arrecadações, fomos implantando os trabalhos, fomos nos harmonizando primeiro, né, nosso grupo de trabalho, nós estudando, nós começamos estudando antes de começar a funcionar, nós tínhamos e que estava lá vago, e nós recebemos, meu coração encheu de muita alegria, é como se fosse assim, olha, era para ser assim mesmo, tá? Tanto que depois disso, nós já estamos lá há 3 anos, ninguém mais procurou para saber se estava vendendo, alugando, nada. Então, a gente tem certeza que nós estamos para que depois nós abríssemos a porta do nosso lar, o Lar de Maria, para adentrar amigos e todos aqueles que passam por ali. É uma região um tanto pobre, necessitada, material, mas assim, de um abraço, eu quero conversar um pouquinho, enfim, está sendo muito bom, uma experiência muito legal. O Armando pode falar um pouquinho. Uma responsabilidade muito grande, né? Ação, né? Muitas vezes você fica empolgado, né? Fica todo mundo, né, tocado, e aí vai passando o tempo, as coisas vão se esfriando, né? Vamos falar assim, as pessoas vão deixando de lado, vão ter seus compromissos, mas graças a Deus, né? Muito pelo contrário, a nossa casa está sempre angariando pessoas, estão vindo pessoas de diferentes, pessoas de outras regiões nos ajudando, né? Colaborando conosco, e é isso mesmo que eu falo para vocês, né? Eu acho que a oportunidade que Deus nos ofertou de podermos abrir esse lar, né, ter uma casa espírita para servir. Mas o importante é você ter dentro do seu coração o entusiasmo, o prazer, fala, né, que fazer aos outros que gostaria que te fizessem, né? Isso é muito importante, essa consciência, nos transformar para sermos merecedores das bênçãos. Porque a turma só quer, né, me amparasse. Mas o que você está fazendo no mesmo sentido, no mesmo propósito, que é amar ao próximo, é fazer ao bem, fora das pessoas fraternas, né? Eu sempre falo também, né? O melhor passe, né? Você pegar 5 litros aqui de chocolate, passar 20 pão, pegar 20 pãozinhos, passar manteiga e levar a pessoa que você não conhece. Aceita um café, aceita um chocolate para nós mesmos, né? Então é isso que eu falo, né? A casa espírita nossa lá, nós estamos gatinhando, né? Estamos começando a andar. E pelo menos nesse momento, nós estamos, né, caminhando com muita paz, com muito amor, com muito respeito e a sua chance, né? É assim que é importante. Muito bem, Armando, muito bem colocado. E aqui, como a internet está dando uma falhadazinha aí, está cortando um pouco a voz de vocês, gostaria só de estar fazendo um pequeno resumo aqui, né, da intenção quando vocês perceberam colocar essa casa à venda e tiveram dificuldade porque não conseguiam vender essa casa, mas por trás a espiritualidade já estava trabalhando para que esse lar de Maria Angélica, porque é o nome da tua esposa, né, Maria Angélica, se transformasse no lar de Maria Santíssima também, né? E hoje é essa casa maravilhosa que acolhe os irmãos, que auxiliam, que terminou aí por essa intuição forte, por essa percepção do plano espiritual que você teve aí de transformar essa casa em um centro espírita que hoje auxilia muitos dos companheiros.
Nós sabemos da harmonia que tem essa casa, quando aí chegamos, do acolhimento que vocês têm à frente da casa, com as pessoas que aí adentram, e isso é muito bom no movimento. Nessa empreitada, nessa tarefa que nós temos como divulgadores da doutrina espírita, mas também como propagadores dos ensinos de Jesus. Isso é muito interessante. Você falou uma coisa muito interessante. O melhor passe é exatamente aquele que você leva o alimento para o teu irmão. É aquele que você leva o leite, conforta o teu irmão com fome, ou agasalha o teu irmão com frio. Esse é o melhor passe que nós podemos aplicar diante dos nossos semelhantes. Então, meus irmãos, eu convido agora vocês a fazer vamos fazer uma pequena leitura do item do Evangelho que nós estamos dando andamento. Hoje é o capítulo 1, onde trata não vim destruir a lei de Moisés, onde nós falamos a semana passada, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Cristo e sobre o Espiritismo. Como a internet de vocês dois está travando um pouquinho, eu vou passar para que o Hugo possa fazer essa leitura, e junto a gente vamos dialogando aí nas questões sobre o entendimento do Evangelho. E convidando o amigo ouvinte para que, se queira fazer sua pergunta, deixe aí suas perguntas, participe com a gente do programa. Vamos lá, Hugo. O capítulo 1, não vim destruir a lei. Item 3, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei, se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra nesse mundo, não mais como sobrenatural,
mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E é a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou, e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Muito bem, nessa leitura em que foi lida aí o item 3, 4, 5, 6 e sequente do Evangelho, nós encontramos aí os ensinos de Jesus em que ele disse, não vim destruir a lei. Nós sabemos que Jesus não veio destruir a lei, né? Mas se fez cumprir, se modificou até algumas leis, porque era necessário. Jesus trouxe a lei, os ensinamentos, à medida da evolução dos homens daquela época. Nós estamos aqui hoje, 2 milênios e pouco, buscando aí compreender esses ensinos de Jesus. E hoje nada melhor do que compreender os ensinos de Jesus quando praticamos esse amor que nos falou Angélica, que nos falou Armando, que é esse amor de levar os nossos irmãos o básico, até o necessário para a sua subsistência, né? Então, vestir o irmão, alimentar o irmão, nada melhor do que se cumprir aquilo que Jesus já pedia nos seus ensinamentos. Eu gostaria de abrir a palavra para que o companheiro Armando, a Angélica, pudesse explanar um pouco sobre o entendimento dessa passagem. Armando, está com você, meu amigo. Você, Angélica, gostaria de abordar esse assunto? Nós estamos realmente com um pequeno problema na transmissão com os companheiros. Não sei se retornou. Hugo, gostaria de falar alguma coisa, Hugo? É interessante, né, nós pensarmos sobre isso, né, que as verdades divinas, elas nos são reveladas paulatinamente, né? Então não é de uma vez só que nós absorvemos a verdade, né, o conhecimento sobre as leis divinas, né? Todo um processo de preparação que o espírito aos poucos vai evoluindo, vai tendo capacidade de absorver novas informações, vai praticando aquilo que ele aprendeu anteriormente, né? Então nós verificamos, né, que a espiritualidade sempre nos manda esses emissários, né, seja de uma forma material, como, né, Moisés e Jesus Cristo, ou de uma forma espiritual, né, como a doutrina espírita, né, nos trazendo o quê? Nos trazendo esses ensinamentos. Conforme nós, né, como espíritos, alcançamos um certo grau de entendimento, né, conforme a sociedade evolui em um determinado ponto, vem, né, esses novos emissários, essas novas verdades, transformar
a nossa visão de mundo, a nossa visão, né, de como as coisas funcionam e nos trazer esses aprendizados. Então é interessante, né, que nós aqui na leitura comentamos, né, que Jesus Cristo ele veio ampliar, né, a visão que nós tínhamos de Deus, a visão, né, que nós tínhamos das leis divinas, né, mostrando o quê? Que além da justiça, além dessas, né, além do Deus que é justo, ele também é um Deus amoroso, né, que através do amor nós transformamos a nossa realidade e a realidade dos nossos companheiros, né? Por esse processo amoroso, nós também evitamos, né, a própria punição, a própria dor, né, porque o amor ele vem nos, né, nos tirar esse peso, né, da força da lei, mostrando o quê? Que a lei ela não vem como uma forma lei humana punitiva, vem como uma lei, né, de sabedoria, uma lei educadora. E essa lei educadora ela não quer punir, ela quer transformar, né, ela quer que a consciência se expanda e que essa consciência ela se eleve. Então Jesus Cristo, né, através da sua vivência, através dos seus exemplos, né, e dos seus ensinamentos, ele vem nos mostrar isso, né, que a espiritualidade, Deus e as leis divinas, elas não querem nos punir para que a gente ande na linha ou não, o que elas querem é nos transformar para que nós possamos amadurecer e compreender o quão faz bem para nós, para a nossa evolução, nós vivermos essas leis, o quanto é bom, o quanto é amoroso, o quanto pode nos trazer felicidade, nós caminharmos nessa lei divina. E depois, né, de muitos séculos, de muitas eras depois, vem o Espiritismo também nos esclarecer, né, vem nos mostrar que essa lei que Jesus Cristo trouxe, né, ela não é uma lei temporal, né, que está presa àquele tempo em que ele veio, ou no tempo de Moisés, não, ela é uma lei atemporal, é uma lei divina, né, e os espíritos, né, com todo o seu conhecimento, com a sua visão, né, além da matéria, eles vêm nos trazer isso, né, que todos nós podemos, né, expandir o nosso conhecimento sobre as leis divinas, né, e esclarecê-las à luz da ciência, da filosofia, de todo o progresso que nós já realizamos como sociedade, como indivíduos. Né? Tudo está conectado. Né? Quando nós pensamos na ciência ou na natureza, nós não estamos pensando em um ente à parte da criação divina. Deus é a natureza, Deus está na natureza. Então é natural que conforme nós vamos adentrando, né, nos conhecimentos mais profundos da natureza das coisas, nós também vamos conhecendo um pouco da nossa natureza e da natureza divina, da natureza de Jesus Cristo, de Deus, de toda a espiritualidade. Tudo está conectado. Então, o Espiritismo, de uma forma muito lúcida, de uma forma muito calma, ele vem nos trazer esse conhecimento, né? E a cada ano que passa, a cada conhecimento científico ou filosófico que é trazido à humanidade, a cada percepção nova, o Espiritismo se aprofunda, esses conhecimentos se aprofundam, porque tudo está conectado, né? Tudo vem com essa expansão. Então é importante nós pensarmos sobre isso, né? Sobre o quanto que essas vozes espirituais, né, dos espíritos, vêm nos alertar e vêm nos mostrar uma realidade maior do que aquela que muitas vezes nós paramos, pensamos, né, ou que nós vemos com os nossos próprios órgãos, com os nossos próprios sentidos. Né? A vida, ela se nós olharmos só pelos nossos sentidos físicos, ela é muito limitada. Né? Então, nós temos que ampliar as nossas percepções. E aí vem a espiritualidade, né, com todas essas ferramentas para nos auxiliar nesse processo. Então, gostaria de pedir o amigo Armando e a Angélica para que tentassem configurar o microfone de vocês. Me parece que o microfone de vocês está desconfigurado aí. Dá uma conectada aí com o microfone de vocês, para ter participação melhor na fala de vocês aí. Vamos tentar resolver aqui. Já que a internet nos oferece a oportunidade, nós também nos traz esses momentos também de dificuldade. Então, Vocês estão me ouvindo bem? Eu só não estou conseguindo ouvir vocês. Estão cortando muito a voz de vocês. Acho que é problema do microfone de vocês aí. Então, é interessante essa reflexão que o Hugo bem colocou, como nós sabemos hoje, né? Hoje nós estamos aí diante da terceira revelação,
Se no Velho Testamento nós tivemos, em Moisés, nós tivemos a primeira revelação, nós tivemos a segunda revelação com Jesus, e nós estamos diante da terceira revelação, ou seja, a oportunidade dos ensinos de Jesus nos trazido através do Consolador, através da doutrina espírita, e que hoje nos abre essa mente para essas possibilidades que todos nós temos de evolução. O único objetivo nosso aqui é evoluir, e nada melhor desse processo de evolução compreender Jesus, os pensamentos de Jesus trazido pelo professor Allan Kardec, tanto nas suas obras, né, que relata e trata tão bem a ciência divina, que nos traz o Espiritismo. Então, ele nos revela essa questão de aprimoramento espiritual, né, e faz parte desse processo de cada um de nós entender e conhecer a nós mesmos e praticar as nossas ações diante dos nossos semelhantes. Vamos retornar lá para o nosso casal, para o querido casal, né, Armando e Angélica, vamos ver se já foram solucionados os problemas lá, e se não conseguir, eles vão ter que sair e reconectar de novo, para ver se melhora a conexão deles. Se estiverem me ouvindo, Armando, Angélica, peço a vocês que saiam, reconectem de novo, quem sabe melhora a conexão. E dentro dessa proposta, eu vou pedindo ao amigo ouvinte aí, a técnica lá de Tavares, tiver alguma pergunta, alguma colocação que também venha nos auxiliar, que possa ser colocada aí para que a gente possa estar juntos, não respondendo, mas tentando fazer uma reflexão sobre os assuntos. Então, essa questão da gente entender também se a velha revelação, a primeira revelação, ela estava personificada em Moisés, a segunda, de uma forma ou de outra, ela estava em Jesus, a revelação espírita, ela não está personificada em ninguém, porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina aberta, então ela não tem aí seus tutores, né, sua personificação para dizer está personificada. Se é que podemos chamar de personificação, é na obra do amar a si como amar ao próximo como a si mesmo, aquilo que ensina Jesus. Nessa expansão de abertura de novas mentes e de consciências esclarecidas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. O casal está retornando aqui, e aí eu... Armando? Parece que estão com um grauzinho de dificuldade lá com o problema da conexão deles. Assim que vocês solucionar, vocês podem abrir aí e falar comigo, que eu passaria a palavra para vocês. Dando sequência aqui, vamos falando mais um pouco sobre essa necessidade, né, que nós temos de interagir, principalmente com o Evangelho, interagir com os ensinos de Jesus, interagir hoje com os esclarecimentos da doutrina espírita, com a questão de servir ao próximo, né? Porque querereis para o teu próximo aquilo que sois capaz de passar, né? Nós sabemos que nesses tempos em que estamos separadamente, nós não podemos esquecer que existe um mundo fora a parte do nosso mundo interior, da nossa casa. Então, nós pedimos aí a colaboração dos amigos, até na questão que nos colocou o Armando aí, sobre os trabalhos que são direcionados através das casas espíritas, na colaboração de alimentos, na colaboração de todo o mecanismo que está por trás, né, dessas ações que são levadas até os nossos irmãos de rua. Necessitamos de alimento, necessitamos de leite, necessitamos do chocolate, do pão. Então, tudo isso são ações que irmãos possam nos ajudar as casas espíritas, como é o caso do Lar de Maria, é o caso do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho aqui de Guaianazes, e de todas as casas espíritas. Como bem dizemos no início, ninguém consegue fazer um trabalho sozinho. Às vezes nós idealizamos um trabalho, mas também contamos com a colaboração dos irmãos na participação disso. E isso é que nos transmite os ensinos de Jesus.
uma tentativa de novo lá com Ponte Rasa, com os nossos amigos do Lar de Maria, Armando e Angélica, na tentativa de que eles possam também trazer a sua colaboração. Vou pedir a eles que abram o microfone para ver se resolveu os problemas lá dessa nossa participação, para que assim possamos aproveitar também, né, o melhor de cada um dos participantes aqui. Armando, Angélica, já nos informam que temos pergunta no ar. Gostaríamos, então, de ser colocadas as perguntas aí para que a gente possa tentar refletir junto. Como o Espiritismo se liga às primeiras revelações? Então, como disse Jesus, o Espiritismo, Jesus disse que ele não veio derrogar ou destruir as leis e nem os profetas. O Espiritismo também não traz nenhuma detração em relação às revelações. Ele vem se fazer cumprir, né? Se no Velho Testamento traz uma justiça divina, no Novo Testamento cumpre-se essa justiça até certo ponto, conduzindo todo um pensamento de evolução da época da humanidade. O Espiritismo nos traz como consolador prometido, nos tira esse véu, né, que cobre as nossas visões aí, nos esclarecendo, deixando aberto aí para todos nós entender que não estamos destruindo, o Espiritismo não veio destruir nenhuma religião, nenhuma lei, por isso o Espiritismo veio trazer esse esclarecimento, esse amparo, nos fortalecendo para o conhecimento de nós mesmos, e por isso que o Espiritismo ele não questiona qual é essa ou a outra verdadeira, se existe uma verdadeira religião, porque nós entendemos que a verdadeira religião ela é universal, e é isso que o Espiritismo nos ensina, que é o amor ao próximo como quer Jesus. Agora já temos aqui a participação dos nossos amigos, me parece que foram solucionados os problemas, Angélica e Armando. Eu gostaria de passar a palavra para eles. Armando e Angélica, está com vocês a palavra. Armando, você está me ouvindo? Me parece que estão congelados, né? Continua com os problemas de internet. Hugo? Eu não sei quem foi a pergunta que fez, não colocou o nome na tela, mas gostaria de falar um pouco sobre a pergunta feita aí. O Espiritismo, né, ele se conecta com as outras revelações, né, através justamente desse Consolador prometido que Jesus Cristo anunciou, né? Então, ele mesmo nos disse, né, que em algum momento ele não poderia falar tudo, revelar tudo, né, que ele gostaria, mas é que ele mandaria um Consolador prometido, tá? E esse Consolador prometido é o Espiritismo. E por que né, o Espiritismo é esse Consolador prometido? A gente sabe porque ele vem... Estamos ouvindo, tá tudo ok. Vamos ver, ó, tá congelado aqui. Vocês estão nos ouvindo? Estão ouvindo ou não? Eu estou ouvindo, agora estou ouvindo. Podemos falar? Vocês gostariam de falar? Pode sim. Vê se tem algum microfone. Pode falar, Angélica, e a gente, ainda que vocês não apareçam, mas se a voz aparecer, pode falar. A gente está... Tá certo. Tá certo. Não tá funcionando, aqui tá com X. Não estamos ouvindo vocês, só a gesticulação aí. Eu acho que o microfone de vocês deve estar fechado. Oi, pessoal, nós estamos com um problema aqui de... Agora caiu. Posso falar? Você está nos ouvindo, né? Agora sim, pode falar. Tá bom, hein? Fechou de novo, tá fechado. Tenta abrir o microfone. Armando, o seu microfone está fechado, Armando. Toca nele aí, tenta abrir. Aí, agora abriu, tenta falar.
Fechou de novo. Eu acho que no que você abre, está fechando. Tenta abrir de novo. Aí, agora fechou. abriu. Está com problema, está abrindo e fechando. Quando vocês solucionarem esse problema aí, vocês dão um toque aí que eu vou estar voltando para o Hugo completar. Aí, abriu. Vamos ver. Dá continuidade então, vou aí. segurar aqui. Tá ouvindo, Sim. Delson? Agora sim. Aí. Tá bom. Abriu? Olha. Então vamos lá. O espiritismo, né, ele veio matar a morte, como a gente costuma dizer, né? Então vamos lá. O espiritismo, ele matou a morte, né, como a gente costuma até dizer, né? Ele veio mostrar para a gente que a vida continua e que isso é maravilhoso, porque nós temos oportunidades diversas, né, para o nosso crescimento. E com Jesus, nós aprendemos muito, porque antes a gente tinha uma lei, né, de Moisés, não faça, não, não, não. E Jesus já veio ensinar, ame, perdoe, aceite, entenda. Então, a gente vê que as coisas foram se cumprindo. Jesus foi o único que não só falou, mas ele exemplificou. E a gente, como criança, né, espiritual, a gente caminhar como Jesus caminhava, falar como ele falava, ter o olhar sereno como Jesus tinha. É isso que faz a gente começar a entender o que é que nos trouxe nesse planeta, indo passeando, mas fazendo muito mais, né? Os primeiros, né? E é verdade, nós com a doutrina começamos a despertar e com essa pandemia que está acontecendo hoje no planeta, nós começamos também a mudar a nossa visão. Muito bem, é isso mesmo, Angélica. Então, hoje, eu costumo dizer aqui que nós, depois de passada Às vezes toda a essa gente estava lá pandemia, meio escondidinho, lá no nosso cantinho, mesmo no nosso comodismo, e aí a gente vem com a doutrina entender que está tudo certo, que Deus está fazendo tudo direito, crescimento, que nós temos que aproveitar essa oportunidade. E que bom que nós temos o Espiritismo neste momento de transição planetária para a gente despertar, porque e o Espiritismo nos traz a compreensão da nova lei, né? Que não tem nenhum não entendi quanto cresceu o número de depressão, de suicídios, né? E aí, lembrando de Jesus, eu acho maravilhoso, né? Tudo aquilo, lembrando os ensinamentos. Verdade. Muito bem. Já temos mais nova pergunta no ar aí. Eu gostaria Estão nos ouvindo? Está cortando bastante a sua voz, Angélica. Infelizmente, essa transmissão está sendo bastante prejudicada pela questão da conexão aí. Mas vamos tocando, né? Desafios são para ser vencidos. Perguntas de José de Iguapó. Haverá outras revelações pós-espiritismo? Olha, meu amigo, novidades e aprendizados nós vamos sempre ter. Agora, outras revelações no sentido de superar a doutrina dos espíritos, nós não podemos falar isso porque nós ainda não entendemos a verdadeira essência do que nos traz o espiritismo através do pensamento de Jesus. Nós ainda não extraímos o total pensamento do Cristo na proposta de Allan Kardec através da doutrina espírita. Nós estamos ainda, como diz os estudiosos, nós estamos ainda feito crianças aprendendo a engatinhar ainda nas questões espirituais. Por isso nós somos espíritos ainda de terceira ordem, bem inferior, né, a quem ainda daquilo que poderemos ser. É claro que nós
caminharemos para espíritos de primeira ordem, porque é o próprio Jesus que nos profetiza, nos diz isso: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós ainda não compreendemos a natureza de Jesus, o amor que Jesus dedicou, e à medida que a gente for avançando espiritualmente, à medida que a gente for evoluindo, nós vamos tendo condições de ter percepções melhores, ter uma nova faculdade para entender a proposta de Jesus, entender a proposta do Espiritismo. Enquanto isso, o Espiritismo ainda tem muito a nos oferecer. É nós que não temos a capacidade de abstrair, de tirar toda essa proposta do Espiritismo ainda, aplicando nas nossas ações, no nosso cotidiano. Eu, uma particularidade, acho que, por mais que a ciência venha a nos mostrar, a provar muitas coisas, isso é natural, porque a ciência fala das coisas da matéria, e o Espiritismo é uma ciência que fala das coisas do espírito. Então, nesse sentido, nós não imaginamos nada além do Espiritismo como ciência espírita, como ciência divina, porque o Espiritismo se cumpre uma ciência divina, e como ciência divina ela se completa com o pensamento de Jesus. Então, acho que acredito que ela, por si só, é suficiente para nos ensinar a proposta de Jesus. Eu vejo meus irmãos aí na mesma tela, não sei se estão tendo condições de falar, vou passar a palavra para eles, se não tiver, Hugo, você assume aí, para que a gente possa responder a pergunta do irmão. Armando, você está me ouvindo, Armando? Entre sair de novo. Vocês estão me ouvindo? Hugo, eles estão com certa dificuldade lá, Hugo. Continue você daí. Sobre haverá outra revelação pós-espiritismo, nós acreditamos que não. Por quê? Porque o espiritismo, ele com a sua característica de ser uma ciência, uma filosofia e levar a aspectos religiosos, ele é muito aberto. O próprio Allan Kardec nos disse que se a ciência evoluir, em algum momento ela entrar em discordância com o espiritismo, ou trazer verdades que o espiritismo não está adaptado, para nós seguirmos com a ciência. Então, nesse sentido, nós entendemos o quê? Que o espiritismo ele está sempre evoluindo, ele está sempre se transformando. Novos livros estão sendo publicados, novas descobertas na ciência estão sendo reveladas, estão sendo trazidas à humanidade, novos pensadores, novos pensamentos estão surgindo na sociedade. Então, tudo isso contribui e auxilia o espiritismo a estar nessa constante evolução. Tá? Então, é importante nós, que estudamos, que buscamos praticar e entender o espiritismo, nós também estejamos nesse processo de transformação, de evolução, de estudos constantes, para que cada fato novo que a sociedade adquira, tecnologia, informação, nós possamos também, à luz do espiritismo, analisá-las, refletir sobre isso e trazer para o aspecto também, não apenas material, mas o aspecto moral, o aspecto religioso, científico, espiritual. Lembrando que todos os progressos, todas as ferramentas que nos são trazidas, são justamente para essa evolução do espírito, não é apenas para o nosso conforto material. Todos os conhecimentos novos que a sociedade angaria são ferramentas que, se bem utilizadas, podem levar a sociedade a novos patamares espirituais, pode ajudar no progresso da sociedade. Tá? Então, nesse sentido, o espiritismo ele é muito aberto, ele sempre está evoluindo, sempre tem mais conhecimentos, e como o meu pai próprio comentou, nós ainda não vivemos plenamente o espiritismo, nós não vivemos plenamente a consequência dos ensinamentos de Jesus Cristo, nem das implicações científicas, filosóficas e morais na nossa vida. Então, é importante nós estarmos nesses estudos, estarmos nessa prática, nessa vivência. Por quê? Porque nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos interiorizando esses aprendizados. Então, é importante nós estarmos sempre nesse caminho. Então, na nossa visão, não há
né, uma outra revelação, porque com o Espiritismo nós já temos as ferramentas, né, a visão de mundo necessária para que qualquer informação nova só, né, seja acrescentado aquilo que nós já temos. Então, nesse sentido, a doutrina espírita ela traz uma estrutura muito boa para que nós possamos evoluir a partir dela, para que nós possamos trazer novos aprendizados a partir dela. Muito bem, e agora nós estamos já caminhando para os minutos finais. Na realidade, nosso tempo já se esgotou. Hoje contamos com a participação do nosso amigo Armando e a sua esposa Angélica. Pedimos desculpa aí a todos os ouvintes, porque, infelizmente, também tem essas questões do ao vivo, né? Nós fomos bastante prejudicados pela conexão, mas haverá uma próxima oportunidade, né? Para a gente poder falar melhor com eles. Vamos reconstruir essa conexão numa próxima oportunidade, mas foi muito bom, de uma forma ou de outra, tê-los aqui no programa, poder saber um pouco sobre a casa de vocês, poder falar um pouco com vocês sobre os trabalhos que desempenham aí no Centro Espírita Lar de Maria, e também essa participação mais que especial de vocês no programa. Nós pedimos desculpa aí se pouco vocês puderam falar, mas devido também essa dificuldade que nós tivemos aí da transmissão. Mas agradecemos a você, Armando, a você, Angélica, pela sua participação, e aqui vamos renovar um compromisso de, no futuro aí, estar convidando vocês para participar conosco novamente, quem sabe já melhorando essa ideia aí da conexão, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem aí as considerações finais, despedissem aí dos nossos ouvintes, para que nós possamos dar andamentos aí no término do programa, Construindo Pontes para a Eternidade. A palavra está com vocês. Eu agradeço muito o convite, viu? Eu agradeço muito o convite, Armando, da gente poder ter divulgado a nossa casa, o Lar de Maria. Espero poder estar com vocês muitas vezes. Peço desculpa mesmo, realmente foi uma questão de conexão. Agradecemos a oportunidade de estar estudando junto, né? Falar sobre o Cristo, falar sobre o Espiritismo, que a gente sabe que é o nosso caminho. É a verdade a seguirmos, né? Gratidão por este trabalho. Espero estar junto de vocês muitas outras vezes. Um beijo, um abraço para todos, fiquem com Deus. Também agradeço também a atenção que prejudicou nossa participação, mas como você falou, né, Nelson, haverá novas oportunidades, a gente vai fazer também aqui a conexão que fique mais precisa possível, agradecendo a todos, né, o público carinhosamente que está nos com essa doutrina que nos ensina, que nos acolhe e que nos transforma para um mundo melhor. A gente que agradece a participação de vocês e mandamos aí um abraço a todos os amigos que estão nos ouvindo aí, frequentadores do Lar de Maria, né? A todos os amigos que são aqueles que vocês também fazem o trabalho no auxílio aí, os irmãos da caminhada. E que prossigam sempre nessa caminhada tão precisa e tão necessária, em todos os tempos, e hoje mais que nunca. Um abraço ao coração de vocês aí, um beijão para vocês, querido casal. Estamos com muita saudade, né? Mas ainda bem que podemos matar um pouquinho dessa saudade. Logo, quando tudo isso passar, a gente vai poder trocar um abraço, né? Pessoalmente. Eu agradeço a participação de vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e o trabalho de vocês e o Lar de Maria. E agora, Hugo, suas considerações. Obrigado. Bom, eu agradeço a todos, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana, com boas reflexões, né? Aqueles que puderem, leiam, né, esse capítulo do Espiritismo, capítulo 1, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que possamos todos prosseguir, né, nessa caminhada aí de aprendizado, de prática, de vivência, buscando, né, interiorizar esses ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, que Jesus Cristo, que Moisés, tudo isso para que nós possamos conhecer essas leis divinas e vivê-las. É muito importante a gente tentar viver, né, no mundo de uma forma espiritual, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais iluminada. E fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos.
Gratidão pela participação, Hugo, e eu agora gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui pelo Facebook, pela Web Rádio Estação da Luz. Aqui tem a Sueli Godoy Seisman nos acompanhando, o Joel Rocha nos acompanhando, a Marília Silva, minha esposa, também tem os amigos, o seu Luiz nos acompanhando, e o José, né, de Iguapó, que fez a sua pergunta, e todos os ouvintes da rádio. Eu vou agora devolver a palavra para a nossa técnica, lá no Rio Grande do Norte, lá na Web Rádio, para que eles possam fazer a divulgação dos trabalhos semanais que a rádio, da programação da rádio, e em seguida nós voltamos com a prece de encerramento. Tavares ou alguém da assistência, se quiser passar a divulgação da rádio, nós estamos aqui prontos, já entregando a palavra para vocês. Bom, enquanto eles não aparecem, nós vamos mandando um abraço aí para o nosso querido Alexandre Santos, que tem a programação amanhã, né, o seu programa amanhã é Ciência, Espiritismo e Ética, falando do Espiritismo, e também um abraço para o Amadeu Ferreira, o amigo que faz a programação, faz o programa nos domínios da mediunidade, na segunda e sexta-feira. É a ótima programação da Web Rádio Estação da Luz, e convido a todos aí a ouvirem. É uma forma de aprendermos, né? A Web Rádio Estação da Luz está sempre preocupada com o conteúdo das suas programações, já que é uma rádio espírita, trazendo para nós as informações. Vamos acompanhar agora o desenvolver de toda a programação da rádio. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Como Delson falou, amanhã a gente vai ter o Alexandre com o programa Filosofia, Ciência e Moral, também às 8 horas. Deixa eu ver aqui. À noite a gente vai ter a Pedagogia do Amor com Cláudio Viana, hoje à noite, às 19 horas. E na quarta-feira, também às 19 horas, com Edson Barbosa e Fábio Dionísio, a gente vai continuar o estudo de Medicina da Alma. Na quinta-feira, no dia 30, também às 19 horas, a parceria Chico Xavier e Emmanuel, a missão do livro, com a irmã Marineve Saraiva. E no dia 31, na sexta-feira, um estudo com José Soares sobre os livros Panás de Além Túmulo e Cartas de uma Morta. E na sexta-feira a gente vai ter o trabalho junto com Amadeu Ferreira nos domínios da mediunidade. Muito bem, essa foi a programação semanal da Web Rádio Estação da Luz, e agora nós pedimos permissão à espiritualidade para fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo aí também o amigo Fred Quintal, lá de Minas Gerais, que participou do programa, sempre um amigo que está sempre na audiência da programação da rádio, nos incentivando também aí nessa nova tarefa de aprendizado de todos nós. Então, aqui nós pedimos nesse momento, nessa manhã, a permissão da espiritualidade para encerrarmos o programa Construindo Pontes para a Eternidade com uma prece, dirigida aos amigos espirituais, em nome de Jesus. Vamos, nesse momento, direcionando do fundo dos nossos corações o nosso sentimento de amor, de gratidão a Jesus, aos espíritos que conduzem a humanidade, os mentores espirituais da humanidade. Vamos vibrando intensamente, te rogando, Senhor, que leve o teu conforto espiritual a todos os irmãos que passam pelas dificuldades momentâneas da vida. São aqueles que atravessam seus dias em leitos hospitalares, buscando o refazimento do corpo, da alma. Que vós, Senhor, possa ser o guia portador desse auxílio aos nossos irmãos.
Que não esqueçamos que irmãos como nós, tão necessitados que somos, perambulam pelas ruas, debaixo das pontes e das marquises, sejam o dia ou a noite. Que todos nós possamos levar a esses irmãos um pouco de conforto, um pouco de amparo, amenizando as suas dores físicas, espirituais e morais. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos que, através dos nossos irmãos espirituais, auxilie todos aqueles que estão na frente dos trabalhos em leitos hospitalares, os médicos, os enfermeiros, atendentes de saúde. Auxilia, Senhor, todos aqueles que também estão afastados dos seus lares, do convívio de suas famílias. Os nossos irmãos transportadores do progresso, que fazem o alimento chegar na nossa mesa. Não esquecendo daqueles que atuam na área da saúde, na área da educação, na área da segurança. Aqueles que atuam na área da alimentação dos nossos irmãos. Os irmãos que estão à frente, levando sopa, levando agasalho, levando alimento. Aqueles que nada têm. E assim, Senhor, nós te pedimos. Nos auxilie no entendimento de que somos ainda muito pequenos. Mas dentro de nós temos uma essência divina que precisa ser expandida. Que a sua expansão seja feita através do amor e da caridade. Assim, Senhor, nós te pedimos que renove a nossa fé, a nossa esperança. E assim, possamos assim assumir o novo compromisso de estarmos juntos numa próxima oportunidade. Que tenhamos aí a nossa semana proveitosa, harmoniosa, e possamos deixar aberto vibrações em forma de flores multicoloridas para ser levada a todos aqueles lugares que há mais necessidades. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um bom dia a todos, muita luz no coração de todos, que Jesus esteja sempre conosco e até uma próxima oportunidade. Até breve, fique com Deus.